IFRN Campus Santa Cruz, curso de licenciatura em Física, cálculo de uma variável A e aula extremamente importante. Alguns alunos nunca ouviram falar sobre as funções hiperbólicas, mas elas são muito importantes, tá? Nós vamos definir o que são funções hiperbólicas e na sequência já vamos mostrar suas derivadas e as mais variadas aplicações. As funções hiperbólicas são funções definidas a partir da combinação de exponenciais do tipo e elevado a x e e elevado a menos x, que tem uma semelhança com as funções trigonométricas, só que as funções hiperbólicas se relacionam a hipérboles lá da geometria analítica, enquanto as funções trigonométricas trabalham com o círculo trigonométrico. E essas funções hiperbólicas, gente, tem muitas aplicações práticas na engenharia, na física, na matemática aplicada, e são fundamentais para modelar fenômenos como o cabo suspenso, na hora em que, por exemplo, o engenheiro vai fazer uma ponte, né? O dimensionamento daquele cabo chamado de catenária, transmissão de calor, crescimento populacional e ondas em meios dissipativos. Além disso, são muito utilizadas no próprio cálculo integral da nossa disciplina, em equações diferenciais ordinárias, uma das disciplinas optativas do nosso curso, e até mesmo na relatividade especial, onde descrevem a dilatação do tempo e a contração do espaço de Lorentz. Sua importância reside na capacidade de descrever a natureza através de uma modelagem matemática. Eita, Carlos, que assunto importante demais. As funções hiperbólicas, elas apenas acrescentam um H, né? Seno seno hiperbólico, você bota um H. Cosseno hiperbólico, tangente hiperbólico, secante hiperbólica, cossecante hiperbólica e cotangente hiperbólica. Elas são definidas a partir da combinação das exponenciais, lembra? E elevado a x e E elevado a menos x. O seno hiperbólico é definido a partir da soma de E elevado a x menos E elevado a menos x sobre 2. O cosseno é só trocar o sinal menos pelo mais. A tangente, se você dividir seno pelo cosseno, você vai ter o numerador do seno com o numerador do cosseno. Ó, fica igualzinho, percebeu? Cotangente é só inverter a tangente, ó, como é que fica. A secante é o inverso do cosseno. É só inverter isso aqui, ó. Invertendo ficou 2 sobre E elevado a x mais E elevado a menos x. E a cossecante é só inverter o seno. 2 sobre E elevado a x menos E elevado a menos x. Atenção, gente. Todas essas funções hiperbólicas, elas são obtidas a partir da combinação de E elevado a x com E elevado a menos x. Carlos, achei interessante. Os gráficos aí, ó. É o que está de azul. Cosseno hiperbólico, linha azul. Seno hiperbólico, linha azul, é uma cobrinha. Tangente hiperbólico, é essa azul aqui. A cotangente hiperbólica, ela é feita de dois ramos da hipérbole, né? Essa parte aqui do primeiro e essa aqui do terceiro quadrante. Secante, olha só a secante como é a azul, tá? E a cossecante é a vermelha, dois ramos também. Como é interessante, né, Carlos? Pois é. E como é que se calcula as derivadas? A derivada do seno hiperbólico é a cossecante hiperbólica, a do cosseno é menos... Não. Viu a sensível diferença? Tem uma diferençazinha, viu? Nas funções trigonométricas, a derivada do cosseno é menos seno, mas na hiperbólica não. A derivada do cosseno é o seno. Cuidado. A da tangente, secante ao quadrado de x. A da cotangente, menos cossecante ao quadrado de x. A da secante, menos secante vezes tangente. E a da cossecante, menos cossecante vezes cotangente. Ok? Carlos, por que a derivada do cosseno é seno mesmo? Gente, eu vou fazer a demonstração. Tá? Eu vou demonstrar para você que a derivada do cosseno não é menos seno, é o seno. Para isso, eu tenho que lembrar o que é o cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico, por definição, ele é E elevado a x mais E elevado a menos x sobre 2. Então, qual é a derivada dele? A derivada de E elevado a x mais E elevado a menos x sobre 2 é a seguinte. 1/2 que multiplica a derivada disso aqui. A derivada de E elevado a x mais E elevado a menos x. Com muito cuidado, fica 1/2 de derivada de E elevado a x é E elevado a x. A derivada de E elevado a menos x
é ela mesmo multiplicado regra da cadeia. Vou fazer a derivada do menos x agora. Derivada do menos x, derivada da interna menos 1. Então, cuidado. A derivada de e elevado a x é e elevado a x. E a derivada de e elevado a menos x é ela mesma multiplicada pela derivada do expoente menos x, que é menos 1. Então, isso aqui ficou 1 meio, que multiplica e elevado a x menos e elevado a menos x. Gente, o que é isso aqui? Você lembra? Isso é o seno. Ah, é por isso que a derivada do cosseno é seno e não menos seno. Porque isso aqui é exatamente o seno. Eu fiz a demonstração, tá, gente? Então, a derivada do cosseno é exatamente o seno hiperbólico de x. Muito interessante. Você pode fazer as outras derivadas e fazer as demonstrações, tá? Se eu for botar a regra da cadeia, é só lembrar que tem que fazer a derivada do u em relação a x. São as mesmas fórmulas, acrescentando só a derivada do u em relação a x. O seno fica isso, o cosseno isso aí, a tangente isso, cotangente essa expressão, a da secante fica isso e a da cossecante fica isso. A única diferença é que você tem que derivar a interna em relação a x, tá bom? Carlos, faz para mim aí muitas aplicações. Vamos deixar claro que algumas aplicações são da engenharia, da própria relatividade, são aplicações muito interessantes, com grande probabilidade de você precisar em algum concurso, viu? Interessantíssimo. Então vamos comigo, questões muito bonitas. A primeira eu quero demonstrar uma expressão. Lá na trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. No mundo hiperbólico, não é mais. Na trigonometria, lembra que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1? No mundo hiperbólico, é menos. Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Eu vou demonstrar essa expressão a partir das definições. Eu sei que o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico tem essas expressões. A do cosseno é elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 e a do seno é isso aqui. Vamos substituir e demonstrar por uma identidade. Vou fazer com que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. Cosseno hiperbólico ao quadrado, vou pegar isso aqui ao quadrado, tá? Então, vamos pegar e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado. Seno hiperbólico, vamos pegar isso ao quadrado. Elevei. Agora, eu vou desenvolver isso aqui, tá? Então, lá vou eu. Como é que eu vou fazer? E elevado a x ao quadrado, x vezes 2 dá 2x. Mais duas vezes esse vezes esse. Tá aqui, ó. Mais esse aqui ao quadrado é elevado a menos 2x. 2 ao quadrado é 4. Aqui a mesma coisa. E elevado a x ao quadrado dá 2x. Menos duas vezes primeiro vezes segundo está aqui, mais quadrado do segundo, é elevado a menos 2x. 2 ao quadrado é 4. Veja que esse menos vai ter que combinar com todo mundo que está aqui dentro. E tudo isso tem que ser 1. Mudando a tela e com muito cuidado, lá vou eu. 4 é um fator comum, denominador. Eu vou só substituir aqui em cima. Olha o joguinho de sinal. Menos com mais dá menos, é elevado a 2x. Menos com menos dá mais, 2 elevado a x vezes e menos x. Menos com mais, menos é elevado a menos 2x. Agora, veja que eu posso fazer alguns cortes. E elevado a 2x vai cortar com menos e elevado a 2x. E mais e elevado a menos 2x vai cortar com menos e elevado a menos 2x. O que é que sobrou na parte de cima? 2 vezes e elevado a x vezes e elevado a menos x. Mais 2 vezes e elevado a x vezes e elevado a menos x. Quando eu somar isso aqui, gente, dá 4 vezes e elevado a x vezes e elevado a menos x. Vou simplificar 4 por 4. Aliás, antes de fazer isso, é só observar que eu posso conservar a base e fazer x mais menos x, que dá 0. E elevado a 0 é 1, né? Então, 4 por 4 dá 1 vezes 1. 1 igual a 1. Né? 4 vezes 1, e elevado a 0 é 1. Ó. Aí ficou 4 sobre 4, que é 1. Acabei de realmente demonstrar que 1 é igual a 1. Demonstração interessante. E aquela observação que eu disse a você, né? Essa identidade é análoga à identidade trigonométrica cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Com a diferença que aqui, ao invés de mais no mundo trigonométrico, no mundo hiperbólico é menos. Tá bom? E agora vamos ver aplicações na engenharia. Um cabo elétrico suspenso entre dois postes.
assume o formato de uma catenária. Carlos, que danado é isso? Que é descrito pela uma função hiperbólica. A vezes o cosseno hiperbólico de x sobre A menos A. E aí agora eu vou dizer a você o que é uma catenária. É uma curva formada por um cabo, corrente ou corda flexível, homogênea, suspensa livremente entre dois pontos fixos, sobre a ação da gravidade. Todas as pontes, basicamente, têm um cabo desse, então, aplicações das funções hiperbólicas na engenharia. A função é essa aí. Quem é quem aí? A é uma constante, é um número que vai depender da tensão, da força exercida e do peso do cabo. Olha a engenharia em ação. Ele pede A. Ele quer que simplesmente você derive essa função, tá? E essa derivada vai representar, como eu estou mostrando aqui para você, ó, a inclinação do cabo em qualquer ponto. E na letra B, ele quer que, se A for 10 metros, qual é a altura do cabo em x igual a 0 e a inclinação, que é o que você fez na letra A, em x igual a 5. Aí ele deu que E elevado a 0,5 é 165 e E elevado a menos 0,5 é 0,61. Galera, o que eu vou fazer é só aplicação direta de fórmula e as derivadas, tá bom? Então vamos começar. Vamos derivar a função que foi dada. A derivada de A vezes o cosseno hiperbólico de x sobre A menos A. Lembre que a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Só que aí lembre que eu preciso fazer o quê? A derivada da interna. Então, aqui em cima, eu estou relembrando a você que a derivada do cosseno é o seno hiperbólico e eu tenho que fazer a derivada do que está dentro em relação a x, tá? O U aqui é x sobre A. Qual é o detalhe? X sobre A eu posso escrever 1 sobre A vezes x. Quem é a derivada em relação a x? A derivada de uma constante vezes x é a própria constante. Então, a derivada de x sobre A, ó, é 1 sobre A. Vamos mostrar aqui 1 sobre A. Tá certo? Quanto é a derivada de uma constante, gente? 0. Então, gente, eu já fiz, ó. A vai cortar o A daqui. Ó, eu não posso cortar esse A com esse A. É o A da fração 1 sobre A. Eu vou cortar A sobre A e acabei de descobrir que a inclinação da catenária é o seno hiperbólico de x sobre A, porque A cortou A. Então, isso aqui, gente, já é a resposta. Já é a inclinação do cabo literal sem números. O que você vai fazer na B agora é substituir. Então, a primeira coisa que ele quer, a altura do cabo para x igual a 0. Lembre que a altura do cabo é dada pela função original. X é 0 e A é 10. Então, vamos substituir simplesmente isso aqui, ó. A é 10 e x é 0. E A é 10. Então, ficou 10 vezes cosseno hiperbólico de 0 menos 10. Aí, qual o detalhe? Cosseno hiperbólico de 0. Você lembra que tem uma fórmula do cosseno hiperbólico? Ah, o cosseno hiperbólico de x é elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Como o x aqui é 0, é só substituir x por 0. Então, cosseno hiperbólico de 0 é elevado a 0 mais é elevado a menos 0 dividido por 2. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, é elevado a 0, mais... Eu já poderia ter feito isso direto, mas eu vou mais um pouquinho mais aqui, ó. E elevado a menos 0, eu posso escrever 1 sobre E elevado a 0. Tá certo? Então, aqui, E elevado a 0 é 1. Aqui, E elevado a 0 é 1. 1 sobre 1 é 1. Então, 1 mais 1, 2 sobre 2. Cosseno hiperbólico de 0 é 1. Então, eu vou substituir o cosseno hiperbólico de 0. Ó, observe, você vai ter que procurar a definição do cosseno hiperbólico. Cuidado, você tem que conhecer essa fórmula aqui e substituir x por 0. Então, como o cosseno hiperbólico é 1, ficou 10 vezes 1 menos 10. Então, a altura do cabo, 10 menos 10, 0 metros é a altura do cabo em x igual a 0. Mas ele quer a inclinação. A inclinação é a derivada que você já achou na letra A. Tu lembra qual é a derivada? A derivada a gente já fez. Seno hiperbólico de x sobre A. X é 5, porque ele quer a inclinação em x igual a 5, e A 10. Seno hiperbólico de 5 sobre 10. Seno hiperbólico de 0,5. Carlos, como é que eu calculo o seno hiperbólico de 0,5? Qual é a fórmula do seno hiperbólico pela definição? Seno hiperbólico de x
é elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Só que o x é 0,5. Substitua x por 0,5. E elevado a 0,5 menos e elevado a menos 0,5 sobre 2. Ele já deu isso no enunciado. E elevado a 0,5 é 165. E E elevado a menos 0,5 é 0,61. Então, 165 menos 0,61 é 104. Sobre 2, seno hiperbólico de 0,5, 0,52. Já é a resposta. A inclinação não tem unidade, ela é adimensional, porque a inclinação tem a ver com a tangente do ângulo com a horizontal. Tá certo? Essa é a resposta, tá aí, questão lindíssima. Eu construí no GeoGebra o gráfico da função cosseno hiperbólico, 10 cosseno hiperbólico de x sobre 10 menos 10. Está aí o gráfico construído no GeoGebra. E eu quero mostrar a você que a inclinação é exatamente correspondente a 0,52. A inclinação é o seno hiperbólico. E a inclinação não é a tangente do ângulo? Então, confirmou, né? Tangente de 27,5 é 0,52. Está aqui mostrada graficamente. Para x igual a 5, o seno hiperbólico é a inclinação da reta tangente. Cara, que massa é essa questão. Mais uma questão de aplicações práticas das funções hiperbólicas. Surpreendente essa aula pelas aplicações, né? E agora na física, lá no eletromagnetismo. A amplitude de uma onda eletromagnética em um meio com perdas, com atenuação, né? É dado por essa expressão. É o secante hiperbólico. Cuidado, tá? Atenuação refere-se à redução da intensidade, amplitude ou potência de sinal ao longo de sua propagação em meio. Então, isso é muito importante na transmissão de dados em física, tá? O que é que ele quer? K é uma constante, que é um número, e A0 é a amplitude inicial, ou seja, o valor inicial. Muito bem, Carlos. Ele quer que você encontre a derivada, interprete fisicamente, então ele só quer que você derive isso aqui, e depois ele quer que você faça uma aplicação. Se K é 0,1 metro a menos 1, calcule a amplitude em x igual a 10. Ou seja, ele não quer nem que você calcule a derivada, ele quer que você calcule aqui a amplitude quando x é 10. E deu que é 2,72. Então, bem devagarinho, primeira coisa que eu vou fazer é a derivada disso aqui. Você sabe que a derivada da secante hiperbólica é menos secante hiperbólica de u, tangente hiperbólica de u, com a derivada de u em relação a x. Beleza, cara. O u aqui, gente, é k vezes x, né? Então, derivada da secante é menos secante de kx tangente de kx, e agora eu vou derivar a parte interna. O u é k vezes x. K é uma constante. Então, a derivada de k vezes x em relação a x é o próprio k. Então, eu vou agora derivar, né? K vezes x. A derivada de k vezes x em relação a x é k. Qualquer número multiplicado por x é o próprio número, a derivada está aqui o k. Então, está aí, a derivada é esse valor aqui. Menos, né? Porque tem um menos da fórmula, menos k vezes A0, menos secante desse tangente. Menos com menos é mais, né? Tem um menos aqui, o sinal negativo mostra que a amplitude diminui com o aumento da distância, né? Ficou o menos aqui e o menos aqui, só confirmou que vai ter um sinal negativo, você não precisaria fazer o menos com menos aqui, ele quer só a expressão. Tá aí a resposta da letra A. E na letra B, se K é 0,1, ele quer que você calcule a amplitude para x igual a 10. Gente, é só substituir na fórmula da amplitude. Tá bom? A para x igual a 10 é A0, que implica secante hiperbólica de 0,1 vezes 10. O K é 0,1. Tá certo? Então, ficou A0 secante hiperbólica de 1. 0,1 vezes 10 é 1. Então, eu preciso saber qual é a definição da secante hiperbólica. Secante hiperbólica é dada por isso. 2 dividido por e elevado a x mais e elevado a menos x. Você anotou isso, né? Substituindo x por 1 agora, que ele quer a secante hiperbólica de 1, fica 2 dividido por e elevado a 1 mais e elevado a menos 1. Com muito cuidado, e elevado a menos 1 eu vou escrever como 1 sobre e. Mas ele deu o valor de e, 2,72. Vamos substituir. 2 dividido por 2,72 mais 1 sobre 2,72. 2
dividido por 2,72 mais 1 sobre 2,72 é 0,37. Faz na calculadora. Então, isso aqui vai me dar 2 dividido ao somar 3,09. A secante hiperbólica de 1 é 0,65. Substitui aqui. Então, a atenuação para x igual a 10 metros é 0,65 do valor inicial. 0,65 é 65%. Então, gente, a amplitude foi perdeu aí 35%, né? Então, ao longo da propagação, houve uma perda de 35%, porque ficou 65% do valor inicial. Que coisa fantástica isso aí. Tá vendo aí, gente? Ó, o gráfico da secante, lembra que é esse aqui? Então, à medida que você vai se afastando do x igual a zero, ele vai perdendo. E especificamente para x igual a 10 metros, a amplitude cai do valor A0 para 65% de A0. Tá vendo as aplicações práticas das funções hiperbólicas no dia a dia? Pronto. Aí agora a gente vai fazer as questões tradicionais, que não tem muita aplicabilidade prática. Infelizmente, a maioria dos livros de cálculo só mostram a parte matemática, né? Onde as aplicações do dia a dia na engenharia, na física, são muito importantes. Então, vamos derivar a cotangente hiperbólica de E elevado a 3t. Você já sabe que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de U du elevado a x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar a cotangente usando essa fórmula. Então, vai ficar menos cossecante hiperbólica ao quadrado de E elevado a 3t. Aí, agora, gente, isso aqui foi a derivada externa. Eu vou fazer a derivada do que está dentro. A derivada de E elevado a 3t é ela mesma. E tem que fazer agora a derivada do expoente. Eu derivei a primeira interna, que é E elevado a 3t, e agora eu vou derivar a segunda interna, que é 3t. Derivada de 3t é 3. Então, terminou. A derivada da cotangente hiperbólica vai ser menos, só botando aqui para frente, 3 vezes E elevado a 3t da cossecante hiperbólica ao quadrado de E elevado a 3t. Resposta aí da questão 4. Mais uma. Essa é interessante, porque essa aqui também vai entrar a regra do produto, né? Ele quer que você derive a função x ao quadrado tangente hiperbólica de x. Olha aí a regra do produto, u vezes v, né? U é o x ao quadrado e o v é a tangente hiperbólica de x. Lembra da regra do produto? Primeiro vezes a derivada da segunda, mais derivada da primeira vezes a segunda. Então, vamos lá. Quem é o u? X ao quadrado. Quem é o v? Tangente hiperbólica. Derivada de x ao quadrado, que é o u, é 2x. Derivada da tangente hiperbólica? Eita, secante hiperbólica ao quadrado. É só substituir aqui, né? Lembra que a derivada da tangente é isso aqui, ó? Estou resgatando. Então, vamos substituir aqui, ó. Quem é o u? X ao quadrado. Quem é o v'? Secante hiperbólica ao quadrado de x. Quem é o l'A? 2x. E quem é o v? Tangente hiperbólica de x. Só ajeitando isso aí, né, gente? Fica x ao quadrado da secante hiperbólica ao quadrado de x, mais 2x tangente hiperbólica de x. Separa aqui, não precisa fazer mais nada, tá bom? Essa é a resposta. E aí, gostou das derivadas das funções hiperbólicas? Tem mais função hiperbólica na sequência, viu?